Bom, a primeira vez que eu tô fazendo live aqui no Facebook. Sempre quando eu faço direto no YouTube. Então, esperar a galera chegar aí, ver se aparece algum comentário para eu para eu dar continuidade. Beleza, começou a chegar gente aí. Fala Fred, beleza? Então, quem puder ir compartilhando lá nos grupos, né, da escola, pra galera chegar aí. Emerson, beleza? Bom, eu vou falar um pouco depois essa live, eu vou colocar lá no YouTube, vou fazer como meu amigo, mestre Leandro, está fazendo, né? Acho que vai ser interessante fazer nesses moldes e depois colocar lá no YouTube também. Bom, hoje eu vim da rua escutando o Flow Podcast e era um podcast antigo, na verdade, do Vitor, do Metaforando, ah, conversando, né, com eles lá. E obviamente é um assunto que eu gosto bastante, eu falo no livro, falo para as pessoas que eu posso, que é sobre as microexpressões faciais e movimento corporal, né? A linguagem corporal. E ele é o especialista no Brasil, né? Ele é, como disse no próprio Flow, né? Ele é detetive, ele estudou muito, estudou fora, né? Para aprender tudo que ele sabe e nem mesmo assim ele garante 100% de eficácia, né? Nunca se garante 100% de eficácia em uma análise de expressões faciais ou comportamento, ou movimento corporal, ou linguagem corporal. Eles nunca dão 100% de certeza, né? Se a pessoa está falando a verdade ou não, para não se comprometer, porque existe a interpretação. Então vou falar um pouco disso e falar um pouco sobre uma questão que um rapaz colocou agora há pouco lá no grupo também. Fala, Lucas. Salve, irmão. Que mais chegou aí? Salve, primo Ricardo, São Marques. Bom, o que eu separei aqui, separei algumas falas dele, né, do Vitor, alguns posicionamentos lá interessantes que me fizeram, obviamente, como sempre, né, trazer para aquilo que nós aprendemos aqui na escola, entender como funciona, por que funciona. É uma característica do Raptá também da escola, né? Do ascendente em Pitá ali, que quer binarizar tudo, que quer explicar tudo, né? E eu separei aqui um momento em que ele fala que os lupinos há 30 mil anos começaram a se juntar com os humanos e aprenderam a manipular, né, os seres humanos a fim de conseguir mais comida e atenção através do sistema de recompensa e ganho, ou seja, o feedback. Eles não usam a palavra feedback, né? Eles até brincaram, né, que depois que o homem começou a interagir com os lupinos, que são os atuais cães, né, também, que eles têm 98% do DNA lupino ainda, mesmo que mude a raça, né, você vai ter um poodle, você vai ter um pastor alemão, um Rottweiler, um pitbull, etc. Eles vão ter sempre 98% do DNA lupino, que é da origem, né, lá de trás. Obviamente, eles estão fazendo também aqui, eles fizeram, né, eles fazem, na verdade, o instituto que pesquisa, que faz esse levantamento, né, eles colocam, binarizam, obviamente, aí colocam lá esses 30 mil anos atrás, onde eles consideram que os seres humanos começaram a interagir com os animais, principalmente com os lobos, e eles dizem que à medida que o lobo percebia, né, percepção do lobo no caso, que ao levantar a sobrancelha ele conseguia mais alimento, que daí surge também a expressão cara de pidão, né, dos cães. Ele diz que esse comportamento foi percebido pelos lobos, no caso, como algo bom, né? O feedback valeu a pena, gerou alívio, gerou retorno. E aí gera os hormônios que a gente já falou, que é dopamina e tudo mais. Então, em cima disso a gente pode ver
o padrão de dor e alívio, né? Quando os seres humanos não apresentam uma ameaça, né, para eles, e ao contrário disso, divide a comida deles com os lobos, o sistema de dor e alívio, obviamente, recompensa, né, e ganho, começa a funcionar. Eles sempre usam, né, essa linguagem de sistema de recompensas, mas a gente sabe que esse sistema de recompensas natural ele é intrínseco à própria existência, à consciência. É a fuga do vazio, da dor, da inexistência, da falta de feedback. Então, consequentemente, qualquer tipo de manipulação ou qualquer tipo de ensino ou adestramento, que seja, qualquer tipo de interação da consciência, ela vai estar baseada na dor e no alívio, né? E as microexpressões faciais, elas vão revelar isso também. E em um momento também ele fala sobre a questão de que nós somos físico, psíquico, social. E um termo a mais. Acho que é físico, psicossocial. Acho que esse é o termo. Que ele diz que nós somos animais, que usamos a psicologia, que é o a mais, né? E nos relacionamos socialmente. Então, pode-se dizer que nós interagimos e recebemos, né, dor física no fisiológico, recebemos também dor aqui, né, dor e alívio. O sistema de dor e alívio vai estar intrínseco à parte psíquica e também à parte animal. Por aí você pode considerar ou entender vários e vários aspectos da sociedade, do que acontece, dos seus relacionamentos, baseado nisso. Tem a parte fisiológica e tem a parte psicológica. Então, quando a gente fala de dor, a gente lembra sempre da dor fisiológica. Esquece às vezes, né, no cotidiano, da dor psicológica. E o que seria uma dor psicológica? A gente sabe, todas essas sensações ruins, né, que a gente no psicológico já está caindo lá na consciência, que é lá o ponto do início de novo. A gente explica na escola, né, para entender mais por que quando você avança demais você cai no começo, o que isso significa, né, que é a questão da consciência ali, de entender também o reino da luz, né, entender que a gente dá a base para o reino da luz de volta, enfim. E é onde nós agora começamos a manipular o reino da luz, né? Mas só para não sair do assunto, deixa eu ver como é que a galera. Maiara, prima também. Aqui vai aparecer um coletivo. Enfim, aí, baseado nisso, nesse sistema de recompensas, né, que gera a questão da dopamina ali, que é o resultado positivo de quando você exerce alguma atividade, né? O resultado positivo do seu empenho, da sua dedicação, ele está ligado à dopamina. Então, quando, eu já falei isso em outras lives, né? Quando você empenha uma energia, gasta uma energia em algo, e obviamente você está esperando o retorno ali, né? Então, quando você espera esse retorno, você tem duas chances: ou de ter a recompensa através do alívio, né? Sentir o alívio ali na recompensa que você teve, ou de você não receber aquilo que esperava e gerar aquela sensação horrível também da decepção. Então são sempre dois extremos. Todas as ações elas criam duas possibilidades, né? Isso que faz a vida se mover também. Então, quando ele fala disso também, né? Ele fala que o cérebro gosta de poupar recursos e evitar a dor. Eu fico percebendo também que a ciência, né, hoje em dia, está chegando num ponto que eles estão percebendo ou eram pelo menos para perceber, né, que tudo está baseado nisso, em dor e alívio. Eles não publicam isso, não ensinam isso de repente nessa forma de colocar, mas se ensinassem, certamente as pessoas usariam sempre a dor e o alívio como base. Então, em uma determinada experiência de um indivíduo, né, que ele está interagindo com a sociedade, com pessoas, e que por algum motivo ele não gosta da situação que aconteceu, da exposição, que é a nível consciencial, por exemplo, uma vergonha que ele passa no meio em público, etc. Isso vai gerar uma sensação diretamente ligada na dor, que é a dor, no caso, psicológica, da não aceitação e da falta de feedback, de conversação, né, de atenção. E a consciência ela quer isso, ela quer atenção o tempo todo, né? Por isso também os animais, né, não só por comida, mas também por carência de atenção, eles vão nos procuram, né? Os cachorros mais ainda, né? Os gatos procuram de vez em quando, mas eles são meio aleatórios, né? É quando quer, eles têm uma vontade própria maior aí nesse quesito. Os cães, eles quase que são automáticos, né? Nessa questão de carência, de falta. Ao mesmo tempo, é esse que do outro lado faz com que eles sejam amigos leais, né? E quando ele fala disso,
eu percebi, quando ele falou, né, disso dos cães, que também existe uma linguagem corporal para os cães, né? Basicamente, isso ajuda no adestramento, por exemplo, na psicologia, no caso, em animais, né? Que é justamente o fruto da interação com os seres humanos. Porque à medida que você vai dando pacotes de informação do seu ponto ali, né, da sua escala de vivência humana ali, psicológica, você vai dando esses pacotes de informação para os animais que estão ao seu redor, não importa se é um cachorro, ou se é um boi, ou se é um pato, não importa qual seja o animal. Quanto mais pacote de informação você der e quanto mais você conseguir interagir com os pacotes que ele já tem, mais você vai conseguir entender ele e ele te entender. Então vai existir uma conversação ali. E quanto mais se faz isso, mais geneticamente eles vão tendo essa capacidade de discernir. Porque você cria novos campos neurais, que é o que ele fala quando ele também, o Vitor lá, né, no Flow, ele fala sobre quando você fala uma mentira e você repete a mentira muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade para você, porque ela cria um campo, uma rede neural, ela cria um caminho, né, que fica sempre com via de informação. Então, ela fica consistente. E com isso, né, ela fica ativa, né, e com isso ela fica com mais facilidade de ser acessada. Então, ele explicou lá, eu sugiro que vão lá para ver o podcast para entender sobre o que eu estou falando aqui, porque vai fazer sentido. Então ele estava falando sobre a questão de identificar mentiras, né, que é o trabalho de um perito em microexpressões faciais, detectar se a pessoa está falando mentira ou verdade, através daquilo que elas transparecem. E um outro dado interessante que ele colocou é que existe 1,5% da população mundial, estimada obviamente, que tem essa habilidade de acertar até 80% se a pessoa está falando mentira ou verdade de forma natural. Elas não precisam de todos esses estudos para entender se alguém está mentindo para elas ou não. E isso me fez pensar que, pô, era para ser natural você já saber, né? Não precisaria estudar para saber. Obviamente estuda-se porque a gente sabe da maldade que existe no coração do homem egoísta, né? Então ele precisa estudar para ele pegar cada mínimo detalhe. E o que eles fazem é desmembrar, né, cada músculo do rosto, da face, para poder dar um nome para ele. E toda vez que ele se inclina para uma direção, combinado com outros, né, ali, basicamente, eu acredito que seja assim pelo que ele fala nos vídeos dele, você monta uma expressão que está correlacionada a uma emoção. Então, os emojis, por exemplo, que hoje a gente consegue conversar por emoji, eles existem, né, basicamente, para gerar umas emoções universais, que são emoções que você tem certeza, ou expressões, na verdade, que você tem certeza que causa a mesma emoção aqui ou em outro lado do planeta, que para nós da EDL torna-se um momento eterno, que a gente chama. E como isso funciona, esse momento eterno? Por exemplo, agora nesse exato momento, todas as emoções, todas as sensações estão vivas em algum lugar. Alguém está sentindo alegria, a gente sempre repete isso. Alguém tá sentindo tristeza, o outro está, sei lá, vai namorar, tá com tesão, aí tá vivo lá o momento. O outro tá feliz porque tá brincando com o próprio cachorro e aquele momento tá vivo ali, aquele momento de empatia. Então todos esses momentos, as sensações, as emoções, elas são vivas, né? Alguém que perdeu um ente querido, alguém que está feliz porque nasceu mais um na família. Então esses momentos eles são vivos, né? Porque eles existem o tempo todo. Só reveza quem é que está sentindo essa emoção. Mas a emoção em si ela é viva. Porque hora eu passo por ela e deixo, aí outro está sentindo, aí já não é mais eu. Então somos nós que às vezes passamos por elas ou elas passam por nós, né? É aquele paradoxo. Elas que são vivas em todos os lugares. Mas enquanto nós estamos interagindo com ela, obviamente, e sabemos disso, nós estamos vivos, consequentemente também. Esse revezamento. Então os momentos eternos são esses, que geram lá, né, os emojizinhos, que você sabe que se conversar com alguém do Japão, você vai ser entendido, e ele também vai te entender qual é a sua emoção ali, através de pequenos pixels modificados na tela do seu aparelho. Então, um olhinho fechadinho, um olhinho, uma boca triste, são só pixels e posição de pixels, mas a nossa consciência interpreta porque nós já estamos acostumados, né, a ver isso, a quantidade de rede neural para isso com certeza é muito grande, então a gente já está acostumado, né, com essa realidade, está acostumado com essa expressão. Então essa expressão gera uma emoção. E o que os peritos fazem basicamente
é fazer um jogo de emoção ali com o seu, no caso com o depoente, para que o depoente saia da sua, vamos dizer assim, do seu controle, da sua psique, né, por exemplo, porque ele vai o tempo todo tentar, não posso falar isso, não posso falar aquilo, não posso falar... Ele vai tentar ficar vai ficar fugindo, né, das possibilidades de cair na lábia de quem está interrogando. E o que, que os que estão interrogando, né, os que estão fazendo as perguntas ali, o que, que eles fazem, né, no caso dos peritos que têm esse conhecimento? Eles tentam quebrar, né, o ritmo dele para ele cair na linha de base. Então eles vão falar de alguma coisa nada a ver com aquele assunto ali. A pessoa vai ter que, obviamente, reformular a mente dela para falar sobre aquele assunto que eles estão falando ali e, consequentemente, ela perdeu o foco, né, na defesa que ela estava fazendo daquele assunto que ela estava defendendo. E aí onde eles pegam ele, né, na microexpressão ali. Porque quando você também começa a falar sobre uma mesma coisa e você vê um micro desvio em determinada palavra, eles assinalam essa palavra com uma palavra-chave e tentam ali, em cima dessa palavra, descobrir o que, que essa palavra tem de tão importante que causa essa emoção no caso, no depoente. O que está acontecendo na CPI, por exemplo, está acontecendo muito isso. Eu tenho assistido lá também, né? E os depoentes, obviamente, por isso, mais uma vez, o Bob matou a pau, né? Com essa questão de que, por exemplo, uma CPI onde um perito facial pudesse analisar, hoje não existe, porque ambos estão de máscara. Então a máscara escondeu metade das expressões. E como sendo as expressões algo natural, como eu disse, né, apesar de não precisarmos fazer uma faculdade para entender o básico, né, das expressões, ainda assim parece que é algo incrível, né? E é natural, é algo natural, todo mundo sabe. E ele disse uma coisa também que, obviamente, eu pensei antes por causa da questão do abstrato, né, que pega vários pontos ao mesmo tempo. A mulher, eles não justificam isso, né? Ele fala uma vez só, mas eu vou explicar. Ele disse que a mulher tem chances maiores de identificar uma mentira do que os homens. E isso está baseado, na nossa linguagem da EDL, isso está baseado justamente no que, por elas serem abstrato, né? Serem um círculo. Então elas conseguem captar vários pontos do ambiente e, ao mesmo tempo, ali meio que instantaneamente identificar um padrão, e nesse padrão ela já sente. É muita informação ao mesmo tempo, ela sente, já não dá para ir na lógica, explicar, né? Justificar por que sentiu, só sentiu, porque vem muito ao mesmo tempo. Então uma mãe, ela é assim, a intuição que a gente chama, né? É porque é muita informação que no quântico você vê ao mesmo tempo, você já conecta vários pontos ali, no caso as mulheres, né? Então elas já identificam aquilo porque elas já conhecem isso no quântico. No quântico tem tudo, então elas já conhecem a sensação, essa expressão é familiar, essa expressão é medo, essa expressão é desprezo, essa expressão é ansiedade. Então as mulheres, elas conversam muito com as expressões, né? Você pode ter uma conversa de duas mulheres uma do lado da outra sem falar uma palavra. Elas se entenderam e nós, homens, não entendemos nada que elas falaram ali. E é algo que é até comum. Então ele falou isso também, né? Da questão das mulheres, que elas têm essa facilidade. Mas também, obviamente, eles não colocam dessa forma, né? Ele justificou também que, na verdade, ele pautou lá 10 motivos principais das mentiras. E os dois primeiros motivos, um é evitar a punição e o outro está ligado a um ganho, ou seja, dor e alívio, só que psíquico. E existe no meio desses 10 também tem a questão de mentir para não sentir dor física. Então tem o mentir para não ser para não ser punido e existe o mentir para não ser punido fisicamente, entre outros padrões que eles têm lá, né, para dizer para que a mentira serve. Ou para aumentar o seu status social, dizendo que você tem algo que você não tenha, para impressionar, etc. Existem vários tipos de mentira. Só que eles detalham 10 como os mais, obviamente os 10, eles separam, né, os 10 mais comuns. E explica que não dá para ele, né, no caso como perito e detetive, não dá para ele dar uma certeza plena, porque entra a questão do juiz numa situação dessa, né? Que é dar o veredito porque existem várias interpretações. Então, se você disser que alguém está mentindo por algum motivo razoável, como ele mesmo diz, que existe a mentira que ela não é toda ruim, eles consideram, tem um nome, vocês vão ver lá se assistirem, que é aquela onde, por exemplo, ele dá o exemplo lá, né? De que um pai
violenta a mãe e violenta a criança todos os dias. Aí a mãe um dia pede para a criança se esconder, porque o pai está chegando, e aliás, o pai está chegando e a criança se esconde. E a mãe sabe onde ela se escondeu, mas ela está se escondendo para não apanhar do pai. Aí o pai pergunta: cadê a criança? Ela vai falar onde está? Ou ela vai mentir? Vai falar que não sabe? Vai mentir? Ou ela vai falar que sabe, vai falar onde é que está e não vai evitar que a criança apanhe? Entende? É uma situação extrema ali que ele coloca, mas para explicar como uma mentira pode não ser tão ruim assim. E ele disse que uma das mentiras que as mulheres mais contam, na verdade, é essa, que é a para preservar um terceiro, né, através da empatia. Então, está bem relacionado a isso. E, obviamente, né, mais uma vez entra aí a questão do instinto materno que eles justificam quando se trata disso, desse assunto. Deixa eu ler aqui algumas coisas que eu escrevi. É o processo natural de aprendizagem, né? Já falei, quantos mais pacotes de informação nós trocarmos com os animais, mais nós vamos ter entender, né, os animais, e eles obviamente vão conseguir nos entender também melhor. Se o adoro e o alívio são a base de tudo, então para entender cada comportamento baseado nisso, acusar ou defender. Então, que as leis estão baseadas nisso, né? As leis estão baseadas no princípio de dor e alívio de cada um. Né? Aí entra a questão do direito e dos deveres. Meu direito acaba onde começa o seu, etc. Porque a gente tem que entender que todos nós estamos na mesma busca. Todos nós estamos na mesma busca do alívio. Somos fractais da mesma consciência na busca do alívio, né? E, obviamente, a gente vai acerta e erra no meio do caminho, né? Mas está todo mundo tentando acertar, como o Bob fala. Ninguém acordou querendo ser odiado, né? Existe um processo que acontece no meio do caminho, isso pode vir até no DNA, que faz com que você seja odiado, faz com que você tenha comportamentos distonantes ali do que é correto, né? Antissocial, etc. Mas até ali, até por trás dali tem uma consciência que é o alívio, de alguma forma, ela quer o feedback, ela está... Obviamente que vai transbordar muita coisa e muito egoísmo, né? Falta de humildade ali que vai fazer com que as pessoas queiram impor aquilo que elas precisam para se sentirem vivas, né? E, enfim, corrompe. Por isso existem as leis, e ele disse que é um campo muito complexo, as leis, né? Eles admiram advogados e tudo mais, mas no fim das contas, como ele disse que direito não as leis não é uma coisa exata, né? Porque uma lei que se aplica para em determinado momento pode não parecer tão justo assim. Quando ele, por exemplo, dá o exemplo da perspectiva dele, né, deixando claro, de quando, sei lá, você entra na sua casa. O Bob já falou sobre isso também, né, a questão da raiva, da ira, que ela é algo vivo, natural e que a gente não deva fugir, né? A gente tem que entender ao invés de fugir. Porque se você entra na sua casa e tem alguém violentando a sua filha, você vai ficar quieto, você vai fazer o quê? Se você tiver possibilidade, você vai detonar o cara, né, que estiver fazendo isso. E aí a lei vai se aplicar para você, como alguém como crime, né? Porque você matou alguém, ou porque você, sei lá, prejudicou fisicamente alguém. Mas o que ele estava fazendo justifica? Você realmente deveria ser julgado em cima dessa lei? Entende? Em alguns lugares isso você é absolvido, em alguns lugares nem existe lei para, assim, a lei permite que você faça e tal, nessas circunstâncias, mas outros lugares não. Então é muito complicado, né? Quando você vê que a lei nem sempre é tão justa, né? E quando nós falamos de lei aqui, também a gente fala das leis jeovásticas, né? As leis de Moisés e tudo mais também, ali da principais 5 livros da Bíblia, que é a Torá. E a gente fala que nós cristãos não obedecemos à lei porque a lei já habita em nós, né? Nós devemos ser a lei. Nós de dentro para fora já temos que trazer essas leis no nosso comportamento, porque nós entendemos por empatia que o outro quer é o que eu também quero. E ao mesmo tempo também que saindo já, né, dessa camada que o pessoal chama de Matrix, que a gente chama do teatro, né? Do teatro, como ele funciona, como a manipulação acontece, você já saiu fora dali, você já não precisa mais agir baseado nas experiências, nas emoções que aquele ambiente está te provocando ali. Você já vê de cima, em quinta dimensão, que a gente sempre fala também. Então aí você já não é tão manipulado mais, né, cada vez menos, e obviamente também você vai ser uma pessoa que vai ser mais empática, vai
acertar mais em relação ao social, né, à sociedade, porque você sabe que o alívio que você quer é que o outro também quer. Então você não vai furar uma fila, você vai ter comportamentos sociais assim, de harmonia, né? Porque você tem a lei dentro de você. Você não vai estacionar em um local que é para cadeirante, sei lá. Você vai ter comportamentos que você vai entender na empatia, porque que eles precisam, né, ser seguidos, as leis ali. E não precisa se ler uma lei. Você vai entender, pô, não é coerente. Entende? Então, a gente quando fala das leis, pô, como é que a gente vai ser absolvido ali, né? Baseado nas leis. No reino justo, obviamente, a justiça é o que deve imperar dentro de cada um. A gente sabe da misericórdia, porque erro por erro todos erramos, então se fôssemos ser julgados, né, pelos nossos erros, todo mundo estaria encarcerado no mesmo lugar, basicamente, né? E o que geraria tudo de novo, até que as pessoas aprendessem, né, que não importa, né? Imagina se fosse assim, justo. Errou, vai preso, errou, vai preso, errou, vai preso. Ia estar todo mundo preso, porque todo mundo errou. Todo mundo tem um erro, né, para contar. Obviamente que tem uns que a gente sabe que são muito pesados, né, que já começa a corromper o corpo, né, como sociedade, a sociedade como um corpo, né, já começa a corromper, que você simplesmente não vai deixar. É a mesma coisa quando você tá com um machucado e você vê que tem, sei lá, um parasita ali, um exemplo, né, esses bichos de mosca, etc. Um berne, alguma coisa, você tem assim no seu corpo, você vai deixar ali? Entende? Você não vai, você vai querer tirar, né? Você vai querer expulsar dali de novo. Então, sempre teriam que ter prisões, porque nos comportamentos das pessoas elas sempre vão estar erradas em algum momento, né? Enfim. Mas, obviamente, aqueles que estão corrompendo o corpo, que tem risco grande, você vai cortando. Não tem jeito, né? É um processo natural da própria vida, para ela se manter viva, obviamente. Mas no cotidiano geral ali, né, dessas mentiras que as pessoas contam, coisas que elas fazem de errada em cima do egoísmo, isso tudo em Cristo elas conseguiriam entender, de repente se arrepender, que é o principal motivo, né, é o principal fator que permite a salvação, a graça, né, que permite aquela sensação de consciência tranquila. Obviamente a culpa que gera um arrependimento, né? E esse arrependimento gera gratidão por não ser punido como talvez deveria, se você for honesto o suficiente, e aí, né, consequentemente, você se sente em dívida com Deus, mas não é nada pesado, ai, nossa, vou ter que fazer, não. Você sente vontade de fazer alguma coisa, que você começa a ver a vida bela, você começa a ver, caraca, se eu fosse punido por cada erro meu, eu tava ferrado, lascado. Mas se a vida é o que existe, é porque a misericórdia existe, é porque de fato, né, esse julgamento ferrenho ali, que é, como o Bob fala, né, que a misericórdia é maior que a justiça, porque ela faz o mais, entendeu? Faz o a mais, né, do que o justo, do que o equilíbrio, né, ali. Ela é o pi positivo, né, que eles chamam. Justamente por isso. Bom, eu já estava falando um assunto, já cai em outro. E tem um outro assunto também que o rapazinho colocou lá no grupo da escola, que é sobre enteógeno. Salve, mestra Miriam. Salve, Marcela. Mariana Quimas. Bom, deixa eu ver aqui mais um trecho que eu tenha lido lá. Um processo interessante, eu fiz uma live sobre isso também lá no YouTube, falando sobre isso, né? Que o processo de separação da camada animal, que para a ciência é o fisiológico, da camada humana, que para a ciência, né, é o psicológico, então fisiológico e psicológico. Quando a gente separa isso, você consegue entender muito quais comportamentos estão baseados, né, em processos hormonais que são mais fortes no cérebro do que a própria psique, né, que já é algo por sobrevivência do corpo ali em si, que já é instinto, é impulso, né? Quando você for analisar esses impulsos assim, que são da parte fisiológica do corpo, você vai julgar, você vai tentar ajudar a pessoa com essa questão, entendendo que são processos da base fisiológica. E se você entender que outros comportamentos que sejam sociais principalmente, né, que já tem a ver com a questão humana, separado do animal, que é um animal e humano, fisiológico e psicológico, está ligado na questão psicológica, você vai julgar, ensinar e trabalhar com aquela pessoa em cima da parte psicológica. E obviamente muita coisa do psicológico está ligado na parte fisiológica.
E ele disse, né, lá no Flow também, quem for lá assistir vai ver, né, o Vitor do Metaforando disse no Flow, que estatisticamente essas pessoas que são naturais, que são aqueles que conseguem identificar uma mentira com precisão de até 80%, através das microexpressões e do comportamento também do corpo, né, dos movimentos corporais ali, da linguagem corporal. Esse 1,5% no mundo que consegue fazer isso com precisão de 80% sofreram geralmente abuso por alguém próximo dentro de casa. Talvez, explicando, né, ele não explica porquê, mas eu entendo que naquela situação tão ruim que aquela criança passe, ela possa estar querendo entender o motivo que levaria alguém a fazer isso com ela. Então, nessa situação, ela começa a ficar mais empática, ela começa a trabalhar mais a empatia, porque ela precisa estar no lugar do outro para ver, para tentar justificar o que se faz com ela. E nessa tentativa ela começa a analisar já as oportunidades que ela tem, né, de se antever, né, porque ela começa a perceber quais emoções vão levar aquela pessoa a isso. De repente, ele não fala assim com esse detalhe, mas pode ser, é o coerente, né? E ela vai começar a analisar as expressões que podem levar à situação que ela não deseja, obviamente vai ser rejeitada. É a hora dela sair, dela chegar perto de alguém, ficar perto de alguém, ou dela, sei lá, de alguma forma. Então, é um processo natural da consciência, né? Como a gente falou lá no início, a questão da dor e o alívio. A consciência vai fugir da dor e vai para o alívio. E as artimanhas que ela tem para fazer disso são infinitas no reino humano, porque aí você tem a possibilidade de usar o espaço e o tempo a seu favor, né? Com tantas formas. Se proteger, enfim, e até as análises também de microexpressões também, elas analisam tonalidade da voz. Por exemplo, eu fazendo live aqui no Facebook, talvez tenha alterado um detalhe, porque é ao vivo, é mais pessoas, são pessoas que não estão acostumadas a me ver no YouTube. Aí, enfim, poderia ter gerado. Ele, com certeza, se um dia fizer análise desse vídeo aqui, ele vai perceber, né? O Vitor lá, ou perceberia. Porque ele faz isso da vida o tempo todo, né? Ele tá o tempo todo, né? Sem querer ele já faz, né? Porque as redes neurais dele, como ele mesmo diz, já estão muito ligados a isso. Então ele vai ver tonalidade, intervalo da fala, intervalo das palavras, enfim, N fatores, muitos fatores na própria fala já mostra se você saiu da sua base ou não. Quando você está na sua base é uma conversa cotidiana normal. Qualquer variação dali você sabe que pode estar indo para algo que seja emotivamente, né, intenso para aquela pessoa. E também me fez lembrar e até entender um pouco também dos processos do Theta Healing, que a gente fala também, que o Conrado fala bastante, que é essa questão. No Theta Healing a gente aprende que é importante no caso, né, que o cliente esteja de olhos fechados para ela mergulhar melhor nas suas memórias e que no caso o Theta Healer, né, ele esteja de olhos abertos para poder identificar alguma emoção, né? E aí já entra o natural. A maioria das pessoas, como eu disse, que tem essas expressões base, que são esses dos emojis, por exemplo, a maioria das pessoas sabe e sente, né? E ainda mais, como eu disse, se for mulher, que sente mais rápido ainda. Então, às vezes, a mulher ela capta ali alguns detalhes, talvez pode ser também... Com certeza, os casais já passaram por isso. A mulher fala, você viu como é que me olhou e tal? Aí o cara fala, pô, olhou normal, tipo assim, ele não tá entendendo. Ela viu uma microexpressão, ela viu um comportamento, ela já ligou aquilo a uma emoção, a uma reação e já justifica. Então, esse equilíbrio é muito importante também, porque você pensa, aí, se a mulher é muito quântica, ela fica muito nessa vibe quântica ali de acessar vários pacotes de informação ao mesmo tempo e de repente justificar que alguém tava olhando para ela errado, de repente por falta, por excesso, né, de ficar visitando esse momento. Então tudo ela já acha, porque todo mundo está fazendo microexpressões o tempo todo para tudo. Aí vai saber se aquela pessoa não está com fone de ouvido ou sei lá, escutou alguém atrás dela falar alguma coisa e ela reagiu por o que ela está ouvindo e não por você que estava na frente, entende? Então são fatores que podem também causar uma má interpretação. Por isso ele disse que não é sólida, né? Se fosse sólido, se fosse fácil, assim, ó, pum, fulano mentiu, pronto, acabou. Fulano tá falando a verdade, absolve ele, entende? Porque o momento oportuno que aconteceu uma situação específica que gerou uma emoção, uma microexpressão, que gerou sei lá, um exemplo, um artista que gerou
uma emoção, que ele foi, fez alguma coisa, falou alguma coisa, alguém pegou e aí repercutiu, né? E se for uma pessoa importante, figura importante, como presidente, por exemplo, né? Olha o que isso pode gerar, né? Então, esse equilíbrio entre racional e aqui no tempo, né? E o quântico lá na parte sensorial, ele tem que existir. Porque uma dessa o cara fala, não, que isso, não foi nada não, deve estar falando de outra coisa. Pô, também, não se apega a isso não sei o que e tal. Aí a mulher vai relaxar mais. Agora se ela ficar com aquilo na cabeça. Aí de novo, de repente, acontece mais uma vez. E às vezes a pessoa gosta dela, não tem nada a ver com isso e acontece de novo. Pronto. Entendeu? Então, eu gosto muito desse tema, já falei algumas vezes, né? Eu já recomendei esse canal do Metaforando para muitos colegas. Eu acho que, como é algo que todo mundo gostaria de saber, será que estão mentindo para mim ou não? Etc, né? Esse tipo de coisa que vai do pessoal, que é coisa do ego ali também, né? Ele fica famoso rápido, né? E ele, obviamente, é um cara muito inteligente, é jovem, né? E muito inteligente. E também tem muito pacote de informação, os vídeos dele são muito bem editados. Inclusive ele falou como nasceu o canal também, é interessante, vamos lá para vocês verem que o canal Metaforando quase foi do Felipe Neto. É engraçado falar isso, mas realmente aconteceu, ele fala como foi. E, e também conta outros casos lá interessantes da vida dele que ele acredita ser coincidência, né? A gente sabe que não há coincidência onde tudo coincide, de que ele já tá para fazer, né, um documentário em cima de um acontecimento que aconteceu na rua dele há muito tempo atrás. Ele nunca imaginou que isso ia acontecer e ele vai falar sobre um, um serial killer, praticamente, né, quase isso, que matou por décadas várias crianças e tudo mais. Ele era da rua dele, então ele escapou ali, assim, por Deus, né? Lógico que ele não fala assim. Mas enfim, gosto muito, né, do conteúdo que ele passa, sempre gostei. E eu comecei depois que eu aprendi, antes até de aprender isso, eu observava muito isso nas pessoas. E a primeira vez que eu ouvi falar de PNL com o Hélio Couto lá, sobre o rapport e tal, para você, quando você faz, quando você se comporta parecido com quem está do teu lado, né, uma pessoa que você está conversando, interagindo. Se você se comportar parecido com ela, você vai gerar empatia, que vai facilitar, né, que ela relaxe e crie confiança em você, e se criar confiança em você, vai fazer negócio contigo, né? Então, é uma técnica de vendas e tal. Então, quando o Hélio Couto falava muito disso, eu comecei a aprender, comecei a observar tudo nas pessoas. Então, uma pessoa andando, ela, obviamente, a Maria já vai conectar aí no momento, que lembra disso, né? Então, uma pessoa andando, ela já está mostrando meio qual é a emoção dela, se você observar. É que a gente é meio aleatório, muita informação bagunçada, a gente não dá atenção para aquilo, né? Mas as mulheres sentem, né, elas têm uma facilidade, né, de sentir, e os homens menos. Mas hoje na sociedade atual que todo mundo só está pensando em dinheiro, dinheiro, ter, esse monte de informação, tem que fazer faculdade, tem que isso, que aquilo, tudo caro. Será que vale a pena? Será que não vale? Ninguém está percebendo de fato, né? Eles tinham que fazer isso com o cônjuge para poder conviver melhor, observar melhor, né? E principalmente os homens observar as mulheres, elas são quânticas, elas são abstratas, estão muito ali na questão quântica mesmo, então elas estão o tempo todo meio que se procurando sem você para dar um chão ali, né? Para ser a reta do círculo ali para dar uma direção. O círculo é igual de todos os lados. Então bate lá, bate cá, não encontra um norte, né? Então o homem, em tese, ele deveria ser esse norte. Ó, aqui, tá vendo? Você tá aqui, ó, daqui para lá, daqui para lá e daqui para cá. Aí facilitaria para a vida para a mulher. Então, mas como vai ser assim se ele não conseguir entender o que a mulher tá pensando ali, né? Exemplo. Sei lá, como ela te trata quando tá num dia normal, como ela te trata quando ela tá super feliz e como ela te trata quando ela tá muito na bad. A gente vai pegando esses mais básicos, né? Mas no meio de uma festa, você vai saber ler o comportamento da sua mulher, da sua esposa, sei lá, sua namorada, se ela tá feliz ou não tá, se ela tá confortável ou não, para você interagir com ela de uma forma que você tranquilize ela. Então todos esses detalhes até faz o relacionamento ser melhor, né? E as mulheres nos homens também, obviamente, né? Se puder ter empatia de, pô, o que pode estar acontecendo ali baseado nisso? Aí você vê comportamento, você vê, pô, quando eu faço geralmente esse movimento é porque eu estou sentindo o quê? Aí você vai ver por trás daquela expressão qual o sentimento provável tá ali. Então, acho que a maioria das pessoas, se elas forem analisar com foco, né, nessa questão da se é mentira ou não,
A maioria vai ter uma assertividade maior que 50%, eu acredito, né? E, obviamente, o perito ele chega a 90% de precisão. Só que, por exemplo, o que acontece, e até é escrita também textos, né? Pra você dizer o que que a pessoa tá sentindo, obviamente, né? Você sabe quando a pessoa tá pé da vida, puto pra caralho, porque ela tá falando palavrão. Ou quando quer intensificar, como eu fiz agora mesmo, né? Então, você sabe qual é a emoção que está por trás da pessoa enquanto ela digita. E aí entra no assunto que tem acontecido na escola, né? Principalmente quando a gente vai em alguns grupos, pergunta alguma coisa, a gente vai responder, e aí na resposta o pessoal cai matando em cima, não entende nada e tal. E aí fica claro, né, a questão dos sonhos e traumas de cada um que quer ofender a escola ou que aparece na escola querendo ofender o mestre Bob e tudo mais. Porque aquelas emoções que elas estão sentindo, baseada em X sonho ou X trauma, já é comum para nós. A gente já tem os nossos redes neurais, nossos caminhos neurais, já estão bem fisiologicamente falando, né? Já estão bem, vamos dizer assim, consistentes, né? Então a gente mata logo, ó, isso é característico de isso, aquilo ali é característico daquilo, aquilo, aquilo. Característico, né? Não é a precisão. Aí a gente vai deixando a pessoa falar. Quando você confronta o ego dessa pessoa, por algum motivo, para você ver a humildade dela, você ver se ela realmente está interessada em conteúdo, em aprender, né, e tal. Quando você mexe nesse ponto para ver se a pessoa tá com a humildade que faz-se necessário para entender todo esse conteúdo que o Bob passa para nós, ela se entrega. Essa pessoa se entrega. Aconteceu há pouco tempo, né? Aí o pessoal vai fazer vídeo na internet, dá um movimento, né? Pô, mais de 200 e tanto, quase. Já estava indo para 300 comentários, num comentário, né? De resposta a um comentário lá no Facebook por conta dessa situação. E quando eu falo que eu assumo e considero, não só considero, mas como eu vivo e falo e prego e tenho em mim a convicção plena e a certeza de que a EDL tem um conteúdo verdadeiro, assertivo e que realmente abocanha o que os outros têm, aí a gente é taxado como arrogante, etc. Eu vou justificar só pelo seguinte: olha só, o que os maiores. Ele diz que com o estudo que ele tem hoje e o que ele tá para conseguir, o Vitor falando, metaforando. Só existe uma pessoa no Brasil, que acho que, se não me engano, é uma mulher, que tem esse curso que falta para ele, que são os cursos dados no FBI, na CIA, enfim, Interpol, vários polícias do mundo famosas, né? E as mais avançadas. Então, se só existe uma no Brasil, eu vejo que quando ele traz o conteúdo e dá para explicar na base da consciência ainda mais de por que aquilo funciona do que ele mesmo diz, eu vejo, cara, é sempre assim. Todo o conteúdo. Eu estou falando agora aqui de linguagem corporal e expressões faciais. Mas quando a gente fala lá sobre a música, por exemplo, que o Leandro sempre usa, né, de exemplo para falar do 7/12. Eu gosto muito também, porque inclusive eu falei numa última live, não lembro se foi na que eu acabei excluindo sem querer lá no YouTube, que a música, ela traz sensações, né? Todas as músicas, obviamente, estilos trazem sensações diferentes. E a música é feita de 7 notas. Então quer dizer que a tua emoção são essas notas, colocadas em intervalos relativos e em sequências também, né, específicas ali para te causar uma emoção em ritmos diferentes. Então a música é viva, é uma emoção, né? Os 7/12 é viva, é uma emoção. Por quê? Se você considerar que é só uma variação de tom entre as notas ali, né? Que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então é só uma variação, né, de tom e meio tom ali que vai causar uma harmonia, que vai causar uma afinação aos seus ouvidos. E você vai ouvir qualquer música tocada com essas mesmas 7 notas, /12, né, porque tem os sustenidos para que você possa começar de cada uma dos meio tons, né? Você possa começar a partir de cada um repetindo tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, vai ficar afinado. Então quem tem a voz mais grave vai usar uma escala mais alta, que fique confortável para a voz dele, e a mesma coisa para quem tem a voz mais alta, né, mais aguda. Então aí ele vai começar, não importa de onde ele começa, ele repetir esse padrão, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, pronto, música, emoção, é, e a emoção está ligada a uma memória, geralmente uma memória mais intensiva de um alívio, de uma dor, né? Ou um sonho, um trauma. E
enfim, né, para dizer como funciona. Quando as pessoas vão falar da nota, a gente vai trazer esse conteúdo de por que, que as notas funcionam, e por que que funciona, por que que essas frequências elas têm uma cor definida também, e por que que cores também te causam sensações, né? Por isso que existem as cores quentes e cores frias, porque causa a sensação de calor e a sensação de frio, né? Mas é baseado naquilo que a gente tem de memória, né? De situações frias são mais azuis ali, mais roxas, né? E situações quentes são mais amarelas e vermelhas. Então, é algo intrínseco à própria natureza humana também, né? A própria consciência identificar esses padrões e aí causam sensações em nós. Então, as microexpressões faciais são reflexo disso. Você pode ouvir uma sequência de música, eu vejo isso muito no coletivo, no ônibus, né? Pessoas escutando música e simplesmente estão tão relaxadas, estão dentro da música, elas começam a se movimentar baseado naquilo que elas estão ouvindo, que é só uma repetição de frequência. Repetição de frequência e intervalo entre elas, e sequência, que são as músicas. Aí você percebe que, pô, causa uma sensação, essa sensação causa uma expressão facial, um movimento corporal, né? Que você vai identificar basicamente como aquela pessoa tá. É muito fácil, por exemplo, chegar numa festa e você vê uma pessoa de braço cruzado, todo mundo dançando assim, pô, a pessoa não tá confortável aqui. Tá acontecendo alguma coisa com ela, é óbvio, né? Fica bem claro. Mas em casa, você vai perceber, todo dia com a pessoa que você convive ali, não importa se é só cônjuge, né? Pode ser pais, filhos, etc. E principalmente filhos, né? De certa idade, você tem que identificar. E é um exemplo que ele dá de quando uma criança chega em casa e vai falar com seu pai, o pai tá lá no computador ou no celular, e oi, oi, e aí, como é que foi? Ah, foi tudo bem. Aí foi tudo bem, mas você não viu microexpressão facial nenhuma, você não viu puxadinha aqui, você não viu os músculos dos olhos se mexerem, você não viu a sobrancelha, você não viu nada. Você não sabe se tá tudo bem mesmo, que fala, né? E a mulher é muito assim, né? Ela meio que fala tudo bem porque a gente sabe, é o contrário, né? Ela fala tá tudo bem, não tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Aí, pô, não tá tudo bem. Você não vem me abraçar aqui na porta, igual vem sempre, não tá tudo bem. Aí abre brecha pra você perguntar e conversar sobre as coisas e tal. Só que existe alguns momentos que é muito sutil, né? A frequência de conversação só diminui um pouco, o tom só diminui um pouco, e como é que você percebe isso? Aí entram esses peritos, né? No caso, eles basicamente usam isso para justiça, né? Para polícia e tudo mais. Não quer dizer que vai usar isso em casa. Mas as pessoas gostam para poder usar em casa. Então, alguns comportamentos, quando você sente que está, sei lá, o cara vai cantar a menina, ele percebe que ela, pô, cobriu a jugular com o cabelo e tal, aí já deu um sinal para ele que não quer, ou fez o contrário, né? Deu o sinal que quer, né? Pô, até parece isso, as mulheres vão ficar a mesma coisa que ele falou, né? Pô, levar tudo ao pé da letra não dá, né? E justificar isso. Mas você percebe por detalhes mínimos assim algumas oportunidades, onde o cara entra. Isso é o flerte que acontece em qualquer lugar, né? Que seja de forma natural, vai acontecer isso. Você percebe até quanto, né, a pessoa está confortável na sua presença ali, a ponto de deixar a jugular exposta, que é a sensação, que é a justificativa que eles dão e também faz sentido, é coerente, né? Entre outros comportamentos, como cobrir o sexo com bolsa, por cima da roupa mesmo, né? Você vai e põe assim, apoia. Então tem vários e vários detalhes que eles usam para identificar. E existem, né, os coaches, que ele também falou sobre isso. E os caras ficam ensinando isso para pegar a mulher mesmo, para poder sair e conseguir na manipulação pegar quem quiser. E esse de fato está fazendo a mulher de objeto, né? E quando na verdade isso é uma coisa natural que já acontece, mas a gente sabe que dos dois lados tem a mesma intenção, né? E a pessoa que usar isso, obviamente, só para esses alívios mesquinhos próprios, obviamente ele vai colher os frutos disso, né? Bom, não sei com quanto tempo tá já. 49 minutos, comecei 8 horas. Alguém tem alguma coisa aí para perguntar? Miriam, Bruna. Sim, nossa consciência sempre está atrelada a alguma emoção. Exatamente. As emoções são vivas, né? É uma coisa que a gente aprende. Elas vão estar sempre em algum lugar, em alguém, né? E uma coisa que eles falaram lá no podcast que eu achei legal é sobre a felicidade. Eu já tive vídeos falando sobre isso, sobre a felicidade e as pessoas tendem, né? A gente, eu também, um dia achava que a felicidade era um lugar que se alcançava. A felicidade é um estado de comparação, né? O Bob sempre fala isso. E eu lembro do primeiro vídeo, eu já falei com o Rogério, falei nas últimas vezes que a gente conversou no grupo lá, que eu lembro justamente
de uma perspectiva que ele deu sobre isso, que provavelmente ele aprendeu com o Bob essa questão que ele estava se ligando, né? E ele fez esse vídeo falando sobre uma criança que recebe uma bicicleta, sendo ela pobre, nunca teve uma bicicleta antes, e a criança que recebe uma bicicleta, sendo que já tem motinha elétrica lá na casa dela. Então, a felicidade vai ser relativa, né? A felicidade é relacionada ao que te falta e o que te sobra, basicamente, né? Então você vai se sentir feliz em momentos de pobreza, né, por assim dizer, mas de repente tá todo mundo unido, sua família, vocês estão zoando com o pouco que tem, estão se divertindo, e ao mesmo tempo pessoas muito, muito ricas que não conseguem interagir com ninguém, que precisam se apoiar em cima dessa riqueza para poder ter o brilho ou de alguma forma ter um feedback, né, que de repente não é natural por conta disso. Então ela não vai estar feliz. Então o que, que de fato é a felicidade, né? Isso eu estou dizendo. O que eles falaram sobre isso é que o monarca falou que pô, não teria graça, né? Não entendo que a felicidade seja um objetivo. A felicidade é mais um, né? Mas a vida é bela porque tem todas as outras situações. E a gente acaba segurando. E é essa dualidade, né, que faz girar. Porque se todo mundo tem a mesma coisa, imagina todo mundo com a Ferrari vermelha na rua. Acabou a graça da Ferrari, né? Ninguém, aí quem tiver o Fusca vai se destacar. Pô, lá o cara tem um Fusca antigão, nossa, tá bonito. E ainda faz sucesso, né? Quando você vê carros antigos, né, na rua. Então, o que que é felicidade de fato? Né? O que que chama atenção de verdade? É relativo. Uma Ferrari chama atenção, mas um Fusca todo original também chama, entende? Uma bicicleta ou um carro pode te fazer feliz ou pode te fazer triste. Se o carro, você ganha um carro de presente, aí você acabou de perder alguém querido por um acidente de carro e de repente dá um carro da mesma marca, mesmo modelo e tal. Você vai ficar feliz naquele momento ali? Naquele momento eu tenho certeza que não, que aquilo vai ficar te lembrando o tempo todo. Você vai estar dirigindo, você vai estar se sentindo mal, não faz sentido, entende? Então, o que de fato te faz feliz é a comparação relativa. O que você quer é o alívio e o feedback, é a atenção, né? É estar vivo, é perceber a vida. E então, para você estar feliz, você precisa ter as referências, né? Do que é estar feliz para você, do que é ser feliz para você. E aí então a pessoa de repente é infeliz e apenas mudando a interpretação, que é o que o Teta Healing faz, mudando a interpretação daqueles fatos, você vai e passa a ficar feliz. Você, caraca, pô, não tinha pensado nisso, realmente. Se sai mais tranquilo. E é isso também que acontece nas igrejas, né? A gente vê, pelo menos a igreja na minha época, que não pregava, de interior, não ficava pregando teologia da prosperidade como as atuais, e nem milagre um atrás do outro também como as atuais, era algo mais natural, né, de aproximação realmente com Cristo, que é a questão do perdão, a questão da gratidão, né, que é uma das coisas que ficou em alta agora com mecânica quântica, Hélio Couto e tudo mais, todo mundo falando que agradecer faz a graça descer, né, ou seja, quanto mais você agradece, mais você tem. Porque se você agradece, a ciência disso, né? Quando você agradece, além de você ter tirado a culpa ali, automaticamente já tira a tua culpa porque você se perdoa, né? Justamente pela sequência que eu falei antes, que você sente a culpa e depois você sente a culpa, o arrependimento, e num arrependimento você tem o perdão e, consequentemente, a gratidão por não ter sido punido como merecia, e aí essa gratidão te faz receber mais daquilo, porque você está na frequência do receber, que você já é grato pelo que tem, então toma mais do que tu tem. Se tu tem felicidade ali, tu vai ter mais felicidade. Aí o campo neural que ele justificou, não é porque você fica repetindo porque é mágica, não. É que eu criei uma rede neural. Que seja essa criação de uma rede neural. Ainda assim funciona, não funciona? Se você ficar repetindo, né, enfim, né, não dá para levar 100% isso, porque a parte fisiológica, como eu disse mais uma vez, do reino animal querendo viver também é muito grande. Então você vai entrar em conflito ali com essa camada viva, né? Então não é tudo que você quiser que vai acontecer assim, né? Você precisa ter muita fé, consiga criar redes neurais suficientes que façam que aquelas outras antigas da parte animal ali, que são responsáveis pela parte animal funcionando, não tenha valor, né? Ou não gere os hormônios necessários que gerariam. Então, o que a gente fala é justamente isso, esses hormônios que as interpretações podem nos induzir a criar, né? Enfim, a expelir, ou experimentar, ou vivenciar, que geram essas emoções que nós vivenciamos, essas interpretações elas podem de fato mudar no fisiológico, né? E aí, obviamente, a gente vê já a questão da aparência, que já linka num ponto que o Bob falou também sobre
a pessoa quando ela tá com muita dúvida no amanhã e quando ela já tá tranquila, tem certeza. O semblante muda. Ele deu o exemplo do Neymar, por exemplo, né? Eu não sei se ele deu exemplo, eu que dei esse exemplo, enfim. Mas tem esse exemplo do Neymar, por exemplo. Você vê se você vê o rosto dele quando ele era muito pobre, você vê o rosto dele hoje, como o dinheiro faz a pessoa brilhar, né? Não é o dinheiro, é a sensação de tranquilidade que o dinheiro traz depois dela saber que, pô, o tanto que ela tem, né, futuramente, com tanto que as coisas custam hoje, ele pode comprar muito, muito, acumular. Então ele está seguro ali, ele se apoia, né, nessa segurança, ou nessa falsa segurança que o dinheiro está trazendo para ele. Então ele respira, o semblante já acalma, a tensão nos músculos da face, do corpo dele já não é a mesma, então ele já fica mais tranquilo. Ele sabe que tem atenção, ele sabe que não vai ficar sozinho, que não vai ficar abandonado, que o coletivo inteiro tá querendo estar perto dele, porque ele brilha, né? Ele é o cara no momento ali. Então ele tem uma tranquilidade, isso o semblante dele já muda, né? A tensão nas expressões, principalmente falando de microexpressões faciais, a tensão vai cair ali, né? E a tensão ali saindo, caindo, enfim, pô, a expressão já mudou. Aí parece que você está mais vivo, parece que você está feliz, né? E óbvio que isso também já causa uma sensação em quem percebe, né? E quer alcançar aquilo, quer alcançar aquele estado de espírito, então ela fica atrás da pessoa e vira um fã. Por quê? Você quer entender como você precisa fazer copiando ele para que você tenha essa mesma sensação de tranquilidade. Tendo você essa sensação de escassez o tempo todo que é pregado para os pobres, né? Que, pô, o tempo todo medo de desemprego, o tempo todo medo de amanhã não dá para comprar e tal, sem certeza se amanhã vai ter ou se não vai, isso não te dá tempo de você raciocinar, você fica tenso, pesado, né? E aí você vê em contraste alguém que tem muito, que tá tranquilo, que flutua na vida, né, ali. Aí você vai querer estar perto, porque você vai querer tirar alguma coisa dali que possa te ajudar também a chegar nesse nível de frequência ali, né? Então, só justificando. Eu anotei mais algumas coisas aqui, deixa eu ver se... deixa eu ver. As pessoas não se preocupem com isso desde que seus alívios sejam atendidos. Então, a questão da mentira, né? Como eu falei antes lá. Quem não assistir. Aqui eu vou deixar no YouTube depois, né? Completo. Pelo menos eu vou tentar, né? Acho que dá. E o Leandro faz, eu só preciso aprender. Depois eu pergunto ele qualquer coisa. Enfim. Algumas mentiras, elas são deixadas de lado para até para pessoa. Se alguém mentiu para, o exemplo, tá? Se alguém mentiu para mim, mas tipo assim, no meio do caminho e eu vejo que essa mentira me impulsionou a fazer isso e isso, e daí eu fiz e venci lá conforme a minha interpretação e pronto, deu positivo. Eu tô nem aí pra aquela mentira, né? Agora se aquela mentira me levar pro buraco, eu vou querer processar aquele cara que mentiu para mim. Entende que até mentira é relativa nesse ponto, porque as pessoas estão procurando sempre o alívio, né? E não a verdade ou a justiça, ou a justiça no sentido de justiça mesmo, do Brasil, das leis, etc. Não apenas a verdade, né? Aí gera essa situação, que é dual também, né? Então, por isso. E a mentira está meio ligada à dor, né? Também, né? Porque é o, é o retorno da mentira, né? É a dor de alguma forma. É, Mas aí que tá o jogo da consciência na hora do julgamento, porque quando você tem certeza que você omitiu um fato, por exemplo, aquele exemplo da mãe, né, que falou que não sabia onde é que o filho estava, para o pai não achar o filho e bater nele. É, Ela tem certeza de que ela não está com má intenção ali. Então essa certeza para ela já é o perdão desse pecado que é a mentira, entendeu? Então meio que ela não recebe a punição ali. Mas, pô, é algo natural, do espírito ali, né? Quando você tem certeza absoluta mesmo, né? Se enganar que tem certeza que tá tudo bem. Você sabe que não tá quando você mente para alguém. Então é complicado. Você vai. Senão isso se torna um aval para você sair mentindo, né? E não é isso a questão. A questão é como a consciência funciona nesse processo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Cláudia, Sansão. Sansão é conterrâneo, hein? O pessoal tem alguma pergunta, alguma questão para colocar? Já vai para 1 hora, também não vou demorar muito não. Falar pro pessoal assistir a sequência de lives que eu fiz lá no YouTube, né?
Eu ia fazer hoje lá, mas eu falei, vou experimentar o Facebook. Não tenho tanto engajamento aqui no Facebook, porque eu uso muito pouco realmente. Lá eu provavelmente ao vivo teriam mais pessoas assistindo, mas ao mesmo tempo vai para lá também, então quem assiste lá no YouTube já vai assistir normalmente. E tem a galera que ainda não me acompanha lá no YouTube, que está aqui, que se quiser me acompanhar lá, é Josimar Lima. Eu perdi o meu canal antigo, né? Algumas pessoas de repente podem recordar, não sei se assistir. Tava com 5.515. Aí eu postei um vídeo do Bob sobre Terra plana versus Terra globo, né? A gente falando da Terra torus, como o processo cognitivo que dá forma, né? Que dá forma à matéria, cognitivamente, por causa dos raios de luz e tal. A gente explicando isso e o canal caiu nesse vídeo. Foi meio triste, mas ao mesmo tempo, naquele momento estava muita gente perdendo o canal. Eu falei, caraca, será que eu tô falando coisa nada com nada? Porque o meu canal não cai. E aí caiu, meio que deu aquela tristeza misturada com meio que, né, foda falar isso, porque é um canal de 5 mil pessoas, eu tô com 1.000 e tanto agora, é difícil chegar lá. E eu também não fiz de propósito, né? Eu queria postar sobre Terra plana e Terra globo. E a visão da Toro, né? Aí eu recebi lá uma notificação do YouTube que meu canal tinha sido excluído. Mas era aquela sensaçãozinha, né, de satisfação. Pô, então pelo menos um, né? Então não tô falando besteira assim. Porque a gente sabe quando a gente tá falando coisas realmente importantes, tem o peso de ser importante quando fere os erros do teatro. E quando você invade os erros, os principais erros, né, a história mal contada do teatro, a tendência é que você estando nele, ele vai tentar o máximo possível te calar, né? E é o que o YouTube fez com os nossos canais. Alguém falou que tinha caído aí, né? Não, acho que tá normal aqui, tá tudo ok. Bom, galera, eu acho que é isso. Eu queria falar, bom, eu entrei aqui para falar sobre o Flow Podcast lá do Vitor Metaforando, acho que falei bastante. Tem mais algumas coisas que eu escrevi aqui, anotei aqui para falar. Aqui em vendas se usa, eu já falei, né? Que em vendas se usa o rapport muito para poder você trazer uma tranquilidade para o cliente, né? Entre outras coisas, né? Obviamente, se algum cliente meu estiver assistindo, pode falar, então foi isso. Na verdade, eu evito justamente usar isso para não acontecer essa situação de que, eu me sinto mal com isso, então não faria por isso, né? Mas para causar empatia, você acaba conversando sobre familiares, então eu sou um mau vendedor, porque eu não faço tanto isso, mas o bom vendedor ele vai fazer isso. Se você já tiver, se você já for cliente dele, né, ele vai perguntar sobre seus filhos, seus pais, etc, para te causar uma sensação emocional ali confortante, empatia e tudo mais, você vai estar mais propenso a comprar com ele, com certeza. E eu vejo muito isso acontecer, né, por causa dessa profissão que eu hoje estou exercendo. Então eles usam muito a PNL ali, né? Porque o povo quer vender, vender, vender. Tá, o Marley. Show. Eu vou começar a fazer aqui também. Faço aqui, para começar a criar um engajamento aqui e depois eu coloco lá no YouTube. Mas eu gostaria de fazer umas lives lá também. Paulo Ricardo, conterrâneo também. Salve. Gutenberg, salve. Então, eu acho que era isso, pessoal. Já deu aqui uma hora e 4 minutos já. Falei bastante do que eu queria aqui, sobre a consciência nessa questão da interpretação das microexpressões faciais e a linguagem corporal, né? Ele sempre fala da questão de quando você vai para frente, inclina os ombros para frente ou para trás, isso é uma indicação de aversão ou de conforto, né? Principalmente quando você fala de algo que alguém faz muito bem. A pessoa tem um dom ali, quando você vai elogiar alguma coisa que ela faz muito bem, ela automaticamente vai se abrir mais para você. Então é uma técnica que as pessoas usam, né? Só que obviamente, quando eles ensinam essa PNL dessa forma, é tudo para nível egoísta, tudo para base egóica do ser, né? Ali, que é ensinando a manipular pessoas para obter algum tipo de alívio, né? E obviamente que a gente não, eu não estou aqui para ensinar isso, nem tenho curso, então, diploma nenhum, etc. Estou falando sobre isso a nível consciencial que a gente ensina, como funciona.
e por que funciona, né? Nós somos uma sequência de sonhos e de traumas. Todos os nossos hormônios eles vão agir, né, e dar impulsos ali para o nosso corpo funcionar, de forma que a gente nem segure, né, no pensamento. Às vezes você, com o pensamento, quer controlar ali a parte fisiológica, mas não consegue, porque tem coisas que são importantíssimas e vitais, né, em serem automáticas, né, que não estejam no seu controle. Senão a pessoa ia pensar ou desejar o suicídio, ela ia simplesmente fazer o coração parar de bater, né? E não é assim que funciona, né? Porque a parte do corpo não vai ceder a esses gatilhos mentais é, autossabotadores, né? Mas é isso, funciona assim. Nosso DNA é uma sequência de informação, né? Dos antepassados, que eles aprenderam ali na linha do tempo, né? Até chegar em nós aqui, e nós somos essa sequência ali, né? É como a semente de uma árvore, né? A semente de uma árvore, já falei isso, ela tem todas as anteriores, porque a informação de todas está ali nela, mas é dela que vai sair todas as posteriores, né? Então, se você plantar, então todas as outras também vão estar nessa daqui. Então, ela é o ponto zero. Ela é todo o passado e todo o futuro, ao mesmo tempo, só numa ali, né? É um paradoxo também. Galera, acho que eu vou encerrar. Agradeço a todos que ficaram aí por mais tempo. Prometo voltar então mais vezes aqui no Facebook também, com mais frequência, até porque meu coletivo vai começar a perceber mais, né? De repente ajuda aí de dobrar alguém de perto também que não sabe que eu tenho o YouTube lá, o canal. E se quiser seguir é lá, Josimar Lima, dá uma força lá. Quero ter mais constância para postar também. Show de bola? Então é isso, galera. Valeu, luz pra nós.